A reportagem ficou pronta, acaba de chegar, é exclusivo. Você vai ver agora o que disse a babá Raquel. A babá que estava na companhia do menino Matheus, de 6 anos, no momento em que ele desapareceu. Isso foi na Zona Leste aqui de São Paulo. A babá conversou conosco com exclusividade. Ela decidiu falar pela primeira vez. Ela conta que tudo foi muito rápido. O Matheus, uma criança autista, brincava na companhia de outras crianças e, de repente, quando ela olhou, o menino não estava mais ali. A Raquel, a babá, está muito abalada. Ela assumiu que errou e que faz de tudo para ajudar nas buscas. O Matheus desapareceu na sexta-feira. A entrevista completa da babá você vai conferir agora na reportagem exclusiva de Maurílio Goldner. É mais um dia de angústia sem qualquer notícia do filho. Nenhuma informação nova, nem polícia procurando, nem nada. Eu tô agora, é só eu e Deus, apegada a Deus, para me acalmar, porque meu coração já saiu pela boca e voltou não sei quantas vezes. Matheus Henrique, de 6 anos, está desaparecido há 4 dias. O menino é portador de autismo e quase não se comunica. Mas ele adora brincar. E na noite de sexta-feira, a babá trouxe ele para a Praça do Parque das Flores, bairro da Zona Leste de São Paulo. Eu estou frente a frente com a Raquel. É a primeira vez que a babá do Matheus vai gravar uma entrevista. Ela não quer mostrar o rosto porque ela está colaborando com as buscas do Matheus. Tem percorrido vários pontos e tem medo que, se as pessoas virem o rosto dela, possam fazer alguma coisa. Você tem medo de ameaças? Você já foi ameaçado? Não, a Maiara, mãe do Matheus, que falou para mim que populares da região lá estavam falando que tipo de babá é essa, que perde uma criança na praça e que ela tinha que fazer alguma coisa, que nem bateu nela, nada. E eu continuo procurando o Matheus no bairro desde o momento que ele sumiu. No entanto, eu tô com a mesma roupa, não fui para casa de ninguém e o meu intuito é só encontrar ele. Então essa é a sua chance de falar e essa é a pergunta que eu vou te fazer. Que babá é essa que perde uma criança de 6 anos? Então, na verdade eu não perdi ele. Eu estava sentada no banco, ele brincando sozinho no escorrega, que nem todo mundo falou que ele estava brincando de esconde-esconde. Gente, uma criança que não fala não brinca de esconde-esconde. Não existe isso. E um segundo que eu olhei para o lado, para o outro lado, para esse lado, ele estava no escorrega aqui. Um segundo que eu olhei para esse lado, ele desapareceu. Ele desapareceu do nada, mas olha, eu não estava bebendo, que nem falaram que eu deixei ele na praça para ir no bar, comprar cerveja, pode puxar todos os bares, perguntar para os donos, todo mundo ali me conhece, vai falar se eu estava bebendo. Porque os donos do bar é onde eu comprava salgadinho, os doces dele. Então conhece ele ali, os donos do comércio, tudo conhece ele, conhece eu. Se distraiu com alguma coisa? Estava com o celular? Não, tinha bastante criança para esse lado. Então foi alguma coisa com criança, eu não consigo me lembrar o que foi que chamou minha atenção. Eu sei que eu olhei para o lado, quando eu virei o Matheus não estava mais. Foi o celular? Não, porque meu celular nem o WhatsApp tinha, instalei o WhatsApp ontem no meu celular novo e o meu celular velho nem estava comigo na hora, ficou em casa. Você já foi ouvida pela polícia também? Com certeza, porque fui eu que chamei a polícia, fui eu que fui primeiro nas delegacias, porque eu estou muito desesperada. Nunca isso aconteceu comigo, eu sempre trabalhei com isso, com criança. Eu tenho 16 sobrinhos, sempre cuidei dos filhos das minhas irmãs. Mas agora eu não sei como isso foi acontecer. A praça não tem câmeras que possam ter registrado o desaparecimento. A babá acredita que assim que desceu do escorregador, Matheus só tinha 2 opções de caminho. Ou ele entrou para o lado do córrego, que é atrás da grade, porque o escorrega fica bem próximo da grade. Então ele pode ter dado a volta, porque ele não pularia. Porque ele é medroso, ele tem medo de altura, ele tem medo de buraco, ele tem medo dessas coisas assim. E ele está acostumado a andar de mão dada, então ele não vai nesses lugares sozinho. Então ou ele está naquele córrego, entrou naquele córrego, ou ele foi à rua da escola direto, que era onde estava o fluxo, né, de pessoas, de criança passando, que tem a escola e vai uma rua direta e é ali onde tem os comércios, que era sexta-feira, estava tudo aberto. A delegacia do bairro São Mateus foi comunicada ainda na madrugada de sábado.
Mas a primeira busca dos policiais civis ocorreu somente ontem, segunda-feira. Ia numa comunidade lá, 1º de maio, próximo lá à minha casa, porque disse que meu filho foi visto por lá. Só que eles não olharam, não chegaram a ficar muito tempo lá, só ficaram o tempo que eu estava dentro da delegacia. Depois disso, nada aconteceu. Os bombeiros até agora não entraram no córrego. Pode ficar com fome, mas ele não vai estar morto por causa de fome. Mas se esperar essa chuva, gente, ele não vai conseguir subir se ele estiver preso ali, porque ele é pequeno. Entendeu? Ele não sabe se defender, ele não entende que ele segura num lugar, ele vai conseguir se apoiar. Então, acho que os bombeiros têm que entrar no córrego. Tem que entrar no córrego, tem que entrar naquele córrego, tem que ir atrás naqueles tubos ali, tem que ir atrás, gente. De acordo com a sala de imprensa, os bombeiros foram acionados no sábado. 4 viaturas foram deslocadas e realizaram buscas, inclusive em bueiros do bairro. Quem sabe do currículo meio do Matheus sabe que a gente sempre se deu muito bem e que eu jamais perderia ele de propósito. Que nem uma mulher da igreja falou: Fia, você não perdeu ele, ele fugiu. Mas é um descuido meu, eu nunca vou me perdoar por isso, nunca. Matheus é filho único. A mãe se mudou com ele para essa casa há menos de 2 meses. Que as polícias se esforcem mais, né? Procurar mais. Colocar mais viatura na rua, que os bombeiros possam olhar aquele córrego, porque toda vez que eu chego perto daquela praça eu fico angustiada, meu coração de mãe dói, porque eu não sei se o meu filho tá lá, caiu naquele córrego ou não, se meu filho tá perdido por aí, então tá doendo. Eu quero que você se esforce mais, eu quero justiça, eu quero meu filho só de volta, só meu filho. Olha a família, né, a mãe, a babá, suspeitam, pressentem que o Matheus teria ido em direção ao córrego e que o garoto poderia estar por lá. A gente continua falando sobre esse caso, eu vou bater um papo ao vivo agora com o Maurílio Goldner. O Maurílio, ele acabou de conversar com a babá em uma entrevista exclusiva e a gente volta lá para a pracinha onde tudo aconteceu para poder saber mais informações dessa história, esse desaparecimento que está mexendo com toda a cidade, com toda a nossa região. Maurílio, boa tarde. Oi, Matheus, boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Eu estou ao lado da Maiara, que é a mãe do Matheus. Ela ouviu essa entrevista que a babá acabou de dar. Isso tudo que ela falou na reportagem, ela já tinha falado para você? Já sim. Tudo que ela tinha comentado para mim foi o que ela comentou para vocês agora na reportagem. Então, em nenhum momento ela mudou de versão, ela explica detalhadamente tudo que se passou e essa angústia dela também, né? Verdade. Tá tudo sendo verdade que ela falou. Ela considerava ele como um filho também, tipo uma segunda mãe? Sim, ela era bem carinhosa com ele também com ela. Ela gostava muito dele, sim. Senão não tinha deixado, né, cuidar. Não ia confiar foi um ano ela cuidando dele direto, senão não tinha confiado. Vocês tinham uma relação econômica de que maneira? Você pagava ela, tinha um valor fixo, como é que era? Não, nunca teve um valor fixo. Eu sempre paguei ela da melhor maneira, porque como eu trabalhava em bico, então eu sempre pagava, dividia entre minhas contas e ela sempre colaborou junto comigo. Você trabalha como empregada doméstica? Sim. Também não tem um ganho alto, então tem que ir acomodando. Às vezes você precisava trabalhar, precisava da ajuda dela, é isso? Isso mesmo. E agora voltando às buscas, Maiara, que está todo mundo na torcida, inclusive a gente, repetindo o apelo, colocando a foto do Matheus na TV o tempo inteiro, justamente para ajudar nessa busca. Como é que está seu coração hoje? Meu coração está vazio, né? Sem o meu filho por perto fica vazio, gente. Eu não sei mais nem o que pensar, nem o que falar, por onde dirigir, onde raciocinar. Só queria o Matheus de volta. Ontem os policiais estiveram numa comunidade ali no bairro, mas as informações não foram positivas. Não, eles ficaram até pouco tempo, eu não vejo viatura nenhuma na rua, porque o tempo todo eu tô na rua, até 3, 4 horas da manhã eu tô rondando, 6 horas da manhã já tô acordada de novo, rondando na rua de novo, eu não vejo uma viatura na rua. Bom, outra informação importante, Matheus, é que agora o caso foi encaminhado oficialmente para o DHPP. Desde o início do registro da ocorrência já se falava que ia para o DHPP, mas ontem, de fato, o DHPP entrou na história, você esteve lá, você foi ouvida também pelos policiais, passou alguma informação para ele? Sim, eles colheram o meu depoimento, o depoimento dela, depois nós viemos embora, né? Depois do depoimento e até agora nada, só estou na aguardo, como sempre. O apelo continua o mesmo. Qualquer pessoa que viu o Matheus
pode repetir as características dele, a roupa que ele estava e fazer o seu apelo. Sim, o apelo continua o mesmo, e da forma dos bombeiros também, que eu peço que o bombeiro entre naquele córrego, porque, igual que eu falei, toda vez que eu chego naquela praça, eu fico angustiada, fica mexendo com o meu coração, tem muito mato naquela praça, sabe? Então eu queria que os bombeiros entrassem lá e quem achasse meu filho devolver. Ele estava com uma calça preta, com listra vermelha do lado, uma camiseta polo verde e uma blusa cinza de frio. Obrigado, tá? A gente vai acompanhar. Matheus. Obrigado, ô Maurílio. Sabe o que me preocupa também, Lombardi? Há a possibilidade de alguém ter pego essa criança? Há essa possibilidade. Mas também a gente não pode descartar a possibilidade de alguma coisa ter atraído a atenção do Matheus e ele ter ido em direção ao córrego ou àquela pequena área de mata e, muito assustado, o garoto se acuou. Então, mas vem cá, por que o bombeiro teve no sábado lá? Sábado pela manhã. Só? Só. E não fez o percurso todo do córrego? A mãe, a Maiara, falou com a gente, disse que não, disse que eles foram ali, deram uma olhada e foram Não, embora. até gostaria de uma resposta, se quem está nos vendo aqui, geralmente o bombeiro assiste a gente, o capitão Palumbo sempre assiste a gente. Palumbo, gostaria que o bombeiro desse uma resposta para a gente aqui, dizendo, olha, a gente fez as buscas e nós interrompemos porque para a gente foi o suficiente. Eu gostaria de ouvir o bombeiro falar sobre isso. E uma outra coisa, a partir do instante que a divisão de capturas, a divisão de pessoas desaparecidas, que é do DHPP, tem que fazer um levantamento no local, no dia, com as informações da babá, com as informações das outras pessoas, montar todo o esquema para saber se esse menino foi levado por alguém. Porque quem estava aqui na praça? Tinham muitas crianças, tinham muitas pessoas, como é que é? É preciso investigar, não é mais uma pessoa desaparecida, ele é menino, ele é muito pequeno, então não é diferente, é um outro tipo de desaparecimento diferente, gente. Então tem que ter empenho. Agora, se não tiver empenho, como é que fica? É mais um caso que vai para a estatística de uma criança que simplesmente some de uma hora para outra num lugar onde tinha muita criança, onde tinha muita gente, onde tinha uma babá olhando, acompanhando, que se descuidou por alguns segundos. Então tem muita pergunta que a gente faz aqui que ainda não tem resposta. E o que dificulta ainda mais é o fato de que a região ali, a praça, não tem nenhuma câmera para você poder fazer uma análise da situação, poder levantar alguns elementos que talvez, supostamente, responderia a alguns dos questionamentos. Né? É uma praça que não é tão grande, é um cantinho pequenininho para as crianças brincarem, mas a área reservada ao lado é bastante extensa. Né? Tem uma pequena área de mata, mas tem uma área grande ali, que são os dutos da tubulação do córrego. Quer dizer, se o garoto entrou ali muito assustado ou muito medo, ele pode ter ido um pouco mais longe. Não, mas que caminho teria feito esse menino? Me explica. A babá tem que explicar para o policial, para o investigador, para os investigadores, dizer o seguinte, ó, eu estava aqui nesse lugar, o menino estava naquele lugar. Aí a gente mostrou, tem uma imagem ali, que tem um cercado, tem um gradil ali. Será que a criança passou por esse gradil, não passou por esse gradil? Então tem que ter interesse, gente, tem que ter interesse de investigação. Ah, mas tem 30 casos. Não interessa que tem 30 casos. Todos os 30 casos têm que ser investigados. E se esse garoto ficou desaparecido e alguém o encontrou e o Matheus não fala, né? Alguém pegou o Matheus para tentar ajudar e não consegue tirar nenhum tipo de informação dele, a essa altura, muita gente, o Brasil inteiro está acompanhando, já tomou conhecimento do desaparecimento dessa criança. É uma criança autista, né? Uma criança que tem dificuldade de falar, então é diferente, mas é uma criança amorosa. A mãe diz que é uma criança amorosa, uma criança que não é... Ela se segrega algumas vezes, a gente sabe disso, que a criança fica segregada. Mas, poxa, com tudo isso, será que ninguém vai investigar até agora? Então, ó, continuo esperando aqui uma resposta do bombeiro, por que ele não seguiu até o final, interrompeu ali, achou que era o suficiente, e da polícia, porque que tipo de investigação começou a fazer.